E Henrique, e aí pro pessoal aí de casa, né? E você que é clínico também, que tá acompanhando, então eu já entendi quem que é o paciente, que é um paciente geralmente que é mais idoso, um paciente que eu calculei um STS, avaliei score de fragilidade, tem outras coisas que a gente pode avaliar também, né? Funcionalidade e tudo mais. E aí eu defini que tem uma estenose aórtica sintomática, área valvar menor do que 1, gradiente médio maior do que 40, clássica mesmo. E aí a gente vai... Tá indicado uma terapia de intervenção. Vamos definir agora se vai ser TAV ou cirurgia. Eu optei por TAV. E agora, o que eu tenho que pedir? Qual que é o passo a passo que o clínico tem que avaliar? Então, por exemplo, função renal é importante, coagulograma, é um doente que está anticoagulando ou não, está usando algum antiagregante. E qual exame de escolha que a gente vai, além do eco, obviamente, né? Mas qual exame de escolha que a gente vai utilizar para você, como hemodinamicista, saber o acesso, saber a prótese, até saber se é factível, né? Porque vão ter casos que eu acredito que não sejam factíveis, talvez não tenham uma anatomia compatível aí. O que a gente faz aí nesse checklist básico? Perfeito, Zé. Então, assim, esses pacientes que chegam pra gente para realizar o procedimento já tem pelo menos um eco transtorácico com a documentação, né, da gravidade dessa estenose aórtica. Como você comentou, área valvar menor do que 1 e gradiente médio acima de 40. Nessa avaliação, é importante ressaltar que a gente tem uma parcela entre 5% e 10% de pacientes que tem, às vezes, um VE muito hipertrófico, uma cavidade pequena, né, e com isso, às vezes, não é suficiente para gerar um gradiente tão alto, e muitas vezes esses pacientes, de fato, têm a estenose aórtica importante. A gente chama isso de pacientes com estenose aórtica de baixo fluxo paradoxal. Uhum. E tem aqueles também, que é o baixo fluxo clássico, que são aqueles pacientes com disfunção ventricular, fração de ejeção abaixo de 50, às vezes por uma miocardiopatia valvar, ou às vezes isquêmica, ou às vezes chagásica, né, que às vezes acontece em nosso meio, né? Que às vezes o gradiente médio é abaixo de 40, né? E às vezes esses pacientes têm uma área valvar ali limítrofe 0,9, 1, 1,1, e às vezes a gente fica na dúvida, será que esse paciente realmente tem uma estenose aórtica importante ou não? E eu acho importante comentar nesse processo de avaliação que esses casos você pode lançar a mão, por exemplo, do eco de estresse com dobutamina. Perfeito, a diretriz coloca. Que é contraindicado eventualmente se o paciente tem uma doença coronária muito grave, arritmia, FA não controlada, mas em geral é um exame bem tolerado e que ajuda às vezes na prática a determinar, né, se essa estenose aórtica é uma estenose aórtica verdadeiramente importante ou é uma pseudo importante, né? E a gente tem lançado muito também, isso foi incorporado na diretriz, o score de cálcio valvar. Perfeito. Então o score de cálcio valvar, muitas vezes ele nos ajuda muito, né, a discernir esses pacientes. Então, na mulher, a gente considera importante quando esse score de cálcio ele é acima de 1.200 e no homem, em geral, acima de 1.800, 2.000 de score de cálcio valvar. Então, na avaliação desses pacientes, né, então, além desse eco, que geralmente o transtorácico é suficiente, a gente lança a mão da angiotomo com protocolo TAV. Então, é uma angiotomo de aorta torácica, abdominal e eixo ilíaco femoral. Essa tomo ela é feita na fase sistólica do ciclo cardíaco. E por que na fase sistólica? Porque na fase sistólica a medida do anel é maior, é um anel mais redondinho, né? O anel valvar ali que é mensurado tridimensionalmente. E os estudos mostram que na fase sistólica ele é de 10 a 15% maior do que na fase diastólica, que é usado para avaliação de coronária. Uhum. Então é uma tomo feita com um tomógrafo de pelo menos 64 canais, mas idealmente de 128 canais, com injeção de contraste, sincronizada com o eletro, na fase sistólica do ciclo cardíaco. E geralmente nesse exame se inclui também o score de cálcio, que aí nos ajuda a saber, olha, esse caso é mais grave, menos grave, podemos esperar ainda ou não, e etc. Então esses são os exames básicos. Então a gente não tem feito mais de rotina a cinecoronariografia, o cateterismo cardíaco, exceto se o paciente tem dor no peito, ou é aquele paciente, por exemplo, que já é coronariopata, com revasque prévia, múltiplos stents. Então, em geral, em 50% a 60% dos casos, essa angiotomo
angiotomo, que já serve na fase sistólica do ciclo cardíaco para avaliação da anatomia, também incluindo a fase diastólica do ciclo, a gente consegue já dar uma olhada nas coronárias e de repente faz angiotomo de coronária, estratifica no invasivo. E às vezes nem precisa fazer aí uma intervenção em relação à doença coronária. Beleza. Aproveitando isso aí, a gente pode comentar isso depois no procedimento até, porque isso é uma dúvida que às vezes, ontem quando eu mandei, até perguntaram isso, mas isso aí eu vou deixar para um segundo momento aí pra gente tirar essa dúvida. Mas um paciente que ele tem, por exemplo, uma coronariopatia, dá pra gente fazer isso daí no segundo momento. Mas o que eu ia comentar, Henrique, então, e se o paciente ele tem uma disfunção renal? Como que isso aí vai impedir a TAV? Então, putz, o paciente tem que fazer uma toma com contraste. Dá pra gente fazer isso sem contraste? Como que tá isso daí? Esse que você comentou é um ponto importante, porque assim, a população de TAV é uma população mais idosa, com várias comorbidades, né? E tudo isso, né, somado, levam a uma prevalência muito grande de doença renal crônica. Então, se a gente pegar de estudos mais antigos, chegava a 50% a 60% dos pacientes com clearance abaixo de 60%, e desse total, né, um quarto, às vezes, dependendo do estudo, um terço dos pacientes tinham um clearance mais próximo de 30%. Né, e às vezes tem alguns estudos com 5% dos pacientes dialíticos. Uhum. Então, essa prevalência de doença coronária nessa população de TAV é muito grande. Então, normalmente, quando o clearance é acima de 30 ml por minuto, a gente consegue, por exemplo, com ajuste de dose de contraste na angiotomografia, com preparo renal e etc., a gente consegue fazer a angiotomo. Então, sempre que possível, o ideal é a angiotomo. Perfeito. Mas frente a essa dificuldade, né, prevalência muito grande de doença coronária, foram desenvolvidos, né, inclusive é uma tese de doutorado, né, do INCOR, do colega Antônio Diniz, que foi desenvolvido um protocolo, né, para tanto na avaliação pré-realização do procedimento você fazer a TAV sem contraste. Então, como que é feito isso? Então, é feito uma tomo sem contraste, gateada, para a gente dar uma olhada no tamanho do seio, de valsalva, altura coronária, já dar uma olhada em distribuição de cálcio, etc. É feito também um eco transesofágico tridimensional, e através desse eco transesofágico tridimensional é possível a gente também medir esse anel valvar. Então, através do diâmetro do seio, dessa medida do eco transesofágico, e é possível até fazer ressonância, que tem uma medida assim aproximada, a gente consegue ter uma estimativa desse anel, e a gente utiliza nessas situações uma prótese autoexpansível. Por que autoexpansível? Porque ela é uma prótese que eu consigo, se eu sobredimensionar um pouquinho a mais, não tem problema, não vai ter um prejuízo, por exemplo, de romper o anel, acontecer uma catástrofe, entendeu? Então ela tem essa margem de um maior sobredimensionamento, não assim atrapalhar o resultado ou trazer um prejuízo em relação ao resultado. E para avaliação da parte periférica, isso é um leigo, às vezes, né, enfim, leigo no sentido assim, né, às vezes o clínico que não tem esse conhecimento, né, a gente consegue fazer um exame que é uma angiografia utilizando o CO2. Então o CO2, né, na máquina, no angiógrafo, você consegue fazer um setup do angiógrafo e ao injetar o CO2, né, na parte periférica, você consegue fazer uma medida de diâmetro que é muito próxima do que é de fato o acesso do paciente. Então, através da tomo sem contraste, essa injeção de CO2, a gente consegue fazer uma avaliação completa tanto do acesso quanto a parte do anel sem utilizar uma gota de contraste. E durante o procedimento, a gente pré-dilata, utiliza eco transesofágico para guiar a altura do implante, referência anatômica do cálcio. Então, para esses pacientes de muito alto risco, né, utilizando praticamente zero contraste, você consegue também com bastante sucesso fazer o procedimento. A gente já publicou o resultado dos primeiros 25 pacientes com essa técnica.
com sucesso muito grande, e agora estão sendo feitos mais 50, a gente já fez 50 e pouquinho pacientes, então talvez até o final desse ano a gente já tenha aí o resultado dessa série inicial de 75 casos utilizando esse protocolo de zero contraste. Incrível, isso daí foi muito legal, por isso que eu já puxei o gancho aí, porque é uma coisa lá na sua casa aí, isso foi bem legal aí, que é uma opção que a gente tem a mais aí para esse tipo de pacientes que não podem receber contraste, né? Então você comentou que a gente vai olhar também o seio de Valsalva, vai olhar a altura de anatomia, né, do seio coronariano, para na hora que a prótese também expandir, não incluir o ósseo da coronária. Mas isso são mais parâmetros que acho que não vale a pena a gente também mencionar o valor de corte, porque é mais para o hemodinamicista avaliar, né? Mais para o intervencionista acabar definindo. E te digo assim, que com certeza, Zé, hoje eu diria que 90 a 95% dos pacientes a gente consegue, com uma avaliação pormenorizada, com bom preparo para o procedimento, a gente consegue fazer a TAV com bastante sucesso. Então hoje a gente fala em taxa global de complicação ao redor de 4 a 5% para a maioria dos pacientes, taxas de mortalidade em torno de 1 a 2%, né? Então realmente hoje é um procedimento bastante seguro, né? Sendo que, para você ter uma ideia, 85% dos casos a gente faz só com sedação, sem anestesia geral, é tudo percutâneo, a gente dá pontos internos, faz a bolsa, quer dizer, você não tem corte, nada, ecotranstorácico, né? E a gente já tem protocolos hoje também de alta precoce, né? Então, às vezes depois de 2, 3 dias, se não tiver distúrbio de condução, a gente já consegue liberar esses pacientes para casa. Então, realmente avançou bastante.